Aleluia. Livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 23. E lhe pediu aos prantos e com insistência. Fala, com insistência. Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Você pode se sentar glorificando ao Senhor. É só um versículo só. E eu queria que Deus me dê um tema também para essa explanação. Fala assim bem alto. Deus nunca chega atrasado. Querido, quem é pai aqui vai entender mais ou menos a narrativa dessa história. Essa história fala sobre um pai que está aflito. E quem é pai? Eu sou pai do meu filho. E eu vejo o Davi muitas vezes sofrer Esses dias mesmo, ele falou, pai, eu bati no portão e eu estou machucado. Quem é pai, quem é mãe, vai entender como é difícil para um pai ver o filho sofrendo, angustiado. Onde nesse momento, muitos de nós ficamos aflitos. E buscamos um socorro, muitas vezes. Aqui ela está contando a história de um chefe de sinagoga, chamado Jairo. Onde uma menina há 12 anos, uma menina de 12 anos, sofre de uma doença, está à beira da morte. Esse pai, tendo poder, tendo autoridade, chefe de sinagoga, conjecturando na minha cabeça de crente e de pregador, talvez ele já tenha tentado tudo e todas as coisas. Mas agora ele vai escutar e ouvir que Jesus está passando. Ele abandona sua filha, deixa ela com seus servos, com seus familiares e vai ao encontro do mestre. Atrás de um socorro urgente. E quantas vezes nós sofremos essa angústia, essa aflição e buscamos um socorro urgente. Queremos para ontem. Queremos que a nossa aflição, a nossa dor, ela passe ontem, não depois, amanhã. Não, queremos que aquele sofrimento, aquela opressão emocional, aquela angústia passe logo. E muitas vezes não é assim na nossa vida. Muitas vezes temos que sofrer a dor do tempo. Eu vi aqui o Roberto falar sobre justamente essa passagem. Eu vi o nosso irmão Clóvis pregar sobre a provação do fogo. E a Bíblia ela é enfática mesmo. Fala que todos os homens de Deus sofreram a dor da espera. Porque essa história, ela vai contar exatamente isso. A dor de uma espera. Um pai que vai atrás de um socorro desesperado. E essa história, ela tem algo semelhante com outra história também. Que conta a história de duas irmãs que vão atrás de Jesus. Atrás do Senhor, do amigo. Porque Marta e Maria são amigas de Jesus. E vai atrás também de um socorro. Onde seu irmão também está doente, à beira da morte. Essa história é muito semelhante uma com a outra. São duas pessoas que estão doentes. E vão atrás de um socorro urgente. Mas preste atenção. É o que eu acabei de falar. Muitas vezes eu e você, nós queremos que a nossa dor, que a nossa aflição, que aquilo que nós estamos passando, a nossa prova, a nossa provação, acabe logo. Mas preste atenção. O tempo cromos é o tempo tic-tac, tic-tac. É o tempo do homem. Mas o tempo de Deus é o tempo kairos. É um tempo perfeito, agradável, da boa vontade de Deus sobre a minha vida e a tua vida. E esse tempo que é difícil para mim e para você, que entendemos só apenas o tempo do relógio, o tempo do tic-tac,
tempo e a hora de Deus é diferente da minha e da sua. Muitas vezes, aquilo que é demora para você, aquilo que é espera para você, é o amadurecimento de Deus para a sua vida. O ouro e a prata é testado pelo fogo, mas os homens e mulheres agradáveis a Deus são testados mesmo nas provações. E é isso que a Bíblia fala. Só que muitas vezes nós queremos, que nem eu falei, para ontem. Preste atenção, a Bíblia vai falar de Marta. E Marta, ela é testada através da fé dela sobre 3 aspectos. Marta acredita no ontem. Ela acredita que Lázaro morreu. Marta, ela acredita no futuro. Que quando ela indaga Jesus sobre algo teológico, ela fala assim: Jesus, aquilo que tu está me falando agora da ressurreição, da vida, é sobre a ressurreição dos últimos dias. Então ela acredita no futuro, mas ela não acredita no agora, que Jesus pode ir lá e ressuscitar aquilo que está morto. Porque é muito fácil eu acreditar naquilo que já está acontecendo, naquilo que eu estou vendo. Mas é muito difícil eu acreditar na minha fé, nas coisas que eu ainda não vejo. Mas eu tenho certeza e espero em Deus que já aconteceu. Sabe, está difícil lá na minha casa, o milagre que eu espero não aconteceu. Mas pela minha fé, eu acredito que já aconteceu. E a fé é exatamente isso, eu trazer do mundo sobrenatural para o mundo natural aquilo que eu acredito. Sabe, as pessoas estão falando assim: olha, o meu marido não tem mais jeito. Ele não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais possibilidade. Mas eu estou vendo ele dentro da igreja, louvando, adorando, acreditando ainda em algo que não aconteceu. Isso é eu trazer para existência algo que ainda é inexistente no mundo natural. Isso é fé. E a fé, ela sofre uma coisa. Fala, fé sofre a dor da espera. É por isso que muitas pessoas apostaram da fé, desistem, abandonam. Porque tem que esperar. E ninguém gosta de esperar. Vai para uma fila de banco, ninguém quer. Vai na fila de mercado quando está cheio. Tu fala, não quero, vou, deixa para comprar outro dia. E é exatamente assim na minha vida e na tua vida. Estamos passando uma prova. Estamos indo na igreja. Estamos buscando. Vai lá, irmão, vai dar certo. Eu venho um culto, venho 2 cultos, venho 3 cultos. Mas nada acontece ainda. Sabe o que eu faço? A fila está grande, eu vou embora. Deixa para outro dia. Só que não é assim no mundo espiritual. Há um tempo, e o tempo de Deus é o tempo Kairos, é o tempo perfeito, agradável, onde eu e você não podemos alcançar, somente o tempo de Deus pode alcançar a nossa vida, e nós queremos que seja daqui 1 hora, seja daqui meia hora, mas não é assim. Preste atenção, Abraão e Sara, quanto tempo eles esperaram para o nascimento do seu filho? Foram 25 anos. A Bíblia fala que quando houve uma tempestade, foi somente após a 4ª vigília que o mar se acalmou. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira. Jesus está falando, rema aí, ó. Mas está uma tempestade. Rema aí, eles podiam abandonar, pular do barco, sair fora. Mas eles continuaram ali. Teve a primeira vigília, teve a segunda vigília, teve a terceira vigília, teve a 4ª vigília. Somente aí o mar se acalmou. E nós na primeira tempestade, nós E há um tempo para todas as coisas, a Bíblia vai falar. Tempo de nascer, crescer, morrer. Deus nunca chega atrasado. Fala para o teu irmão, Deus nunca chega atrasado. Deus sabe exatamente o que você precisa, o teu CEP, teu endereço, aquilo que você necessita. Você chegou aqui hoje e Deus sabe de tudo que está acontecendo lá. Deus sabe o que está acontecendo no teu coração. Deus sabe aquilo que tu está precisando. Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe da necessidade da tua casa. Deus sabe da necessidade da tua família. E Deus nunca vai chegar atrasado. Deus está te olhando
Deus está chegando ainda para contemplar o teu milagre. Ele acalma, ele tem poder para acalmar a tempestade que nós estamos passando. Está uma tempestade, as ondas estão chicoteando o barco, mas a Bíblia fala que do alto do monte ele está observando. Ele mandou os discípulos atravessarem para o outro lado. Há uma tempestade, primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília. Mas se você vê no começo dessa narrativa, a Bíblia fala que Deus, que é Jesus, está no alto monte observando. Aí muitas vezes eu e você fala assim: Deus não me vê, Deus não está resolvendo o meu problema, Deus não está me observando, Deus não me olha. Talvez você se ache com cheio de complexo de inferioridade, dizendo assim, sabe, acontece para o meu irmão, mas não acontece para mim. Sabe, você está olhando para dentro de você, da tua situação, e está falando assim: Deus não está me vendo. Preste atenção. A Bíblia fala que aproximadamente a distância de Jesus para o barco era de 6 estádios de futebol. Era uma distância muito longa. Mas preste atenção, se Jesus tiver que encurtar o caminho para chegar rápido, para que você alcance o seu alívio, o seu milagre, Ele faz isso, querido, porque Ele tem poder de todas as coisas. A Bíblia fala que as ondas que chicoteavam o barco, Jesus andou por cima delas para chegar mais rápido para aqueles que estavam sofrendo, porque lá de cima ele estava observando o sofrimento dos discípulos. Deus está observando o teu sofrimento, e se Ele tiver que pisar sobre aquilo que está te oprimindo hoje, Ele pisa para chegar mais rápido, para que o teu milagre seja realizado. A vontade de Deus, ela é perfeita, sabe? Só que nós temos que continuar olhando para o alvo. Preste atenção. Jairo vai atrás de Jesus, porque sua filha está doente lá na casa dele. Ele abandona a beira da morte. Só que preste atenção. No meio do caminho, fala no meio do caminho. Sabe, Jesus está andando com uma multidão. Vem uma mulher fora da cena, que não é protagonista dessa cena, é coadjuvante, atravessa uma multidão mesmo fraca, toca na orla do manto de Jesus, e Jesus para uma multidão para atender aquela que não tem nada. Jesus ainda continua parando uma multidão para atender aquele que chegou aqui fraco, oprimido, humilhado, aquele que não tem nada para oferecer, que está dizendo assim: Senhor, eu não tenho mais nada, mas eu tenho aqui hoje um pouco de fé. E os homens e mulheres que têm um pouco de fé estão nesse lugar nessa noite. Porque para Jesus fazer o teu milagre, você não precisa de muito. Você precisa de um pouquinho de fé. A Bíblia fala isso. É a palavra que eu estou falando, querido. A Bíblia fala que se você tiver ainda um pouquinho. Eu trouxe meu pouquinho nessa noite. Sabe, quem precisa de milagre sou eu nessa noite. Sabe? E o pouquinho está aqui dentro do meu coração. Estou dizendo para o Senhor, eu não tenho muito, Senhor. Eu tenho um pouquinho. Mas Jesus fala assim: é no pouquinho que eu faço grandes coisas. É no improvável. É naquele que tem a pequena força, pequeno tamanho, pequena estatura. Porque eu não preciso de coisa grande para fazer coisa grande. Mas eu faço coisa grande e coisa pequena nessa noite.